Olá, povo querido, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero chamar a sua atenção, você que nos acompanha. Esta mensagem que eu tenho aqui nesse dia de hoje seria muito importante que você ouvisse. Eu queria pedir alguns minutos da sua atenção, porque esta mensagem que eu vou trazer aqui é como, na verdade, se fosse uma pergunta. Porque essa é uma pergunta que a maioria se faz um ao outro, ou se pergunta a si mesmo: com teu nome escrito pelo lado de dentro do livro da vida. E você vai perguntar: pastor, por que o senhor fala pelo lado de dentro? Porque a mensagem que eu tenho aqui tem tudo a ver com o que eu vou trazer aqui agora da parte de Deus ao seu coração. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. João está na ilha de Pátimo, e na ilha de Pátimo ele tem essa visão celestial, sobrenatural ou transcendental, como você bem preferir. E nesta visão a Bíblia diz que ele viu um livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Mas esse livro está escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Você observa aqui uma conjectura de detalhes, ou uma riqueza de detalhes nesse pequeno versículo, com uma profundidade aonde o intelecto humano é quase impossível alcançar a profundidade desse texto. Porque, queridos irmãos, quando a Bíblia fala um livro escrito por dentro e por fora, para entender o que significa o livro escrito por dentro e por fora, é necessário ir em Mateus 22, 14. Aonde o Senhor Jesus, certa vez, ele disse assim, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Percebe? Um livro escrito por dentro e por fora. Nesta visão que João teve na ilha de Pátimo. Em Mateus 22, 14, muitos são chamados e poucos escolhidos. Chamado quer dizer convidado. Jesus, de maneira geral, por conta da sua graça vitalizadora, por conta da sua graça extraordinária, ele convidou o evangélico, ele convidou o católico, ele convidou o espírita, ele convidou aquele que está na qualidade de prostituta, o drogado, o alcoólatra, o viciado, o ladrão. Ele convidou todos ao arrependimento. Ele convidou todos à conversão. Porém, uma coisa é convidá-lo, outra coisa é ser escolhido. Porém, quando a Bíblia diz um livro escrito por dentro e por fora, pelo lado de dentro está escrito aqueles que são os escolhidos do Todo-Poderoso. Agora, pelo lado de fora do livro, está aqueles que apenas foram chamados ou convidados. Você deve dizer: pastor, onde o senhor quer chegar? Eu vou ler o versículo 5 para que eu possa explicar de maneira melhor, para que você possa entender. No 5 diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esta visão que João teve, o próprio João descreve que ele chorava, porque ninguém podia olhar para aquele livro e nem se aproximá-la do mesmo, porque esse livro era todo selado com 7 selos, ou 7 Espíritos de Deus. E enquanto ele chorava, um anjo forte voou até ele dizendo: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Percebe? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Quando a Bíblia fala venceu para abrir o livro, seus 7 selos, esse venceu está se referindo à morte. Ou seja, está declarando que para o Senhor Jesus poder abrir aquele livro, foi necessário vencer a morte primeiro. E o que é a morte? O pecado, quando ele levou sobre si os meus pecados e o seu. Então ele venceu a morte para abrir o livro. Mas agora, por nome de alguém está escrito pelo lado de dentro do livro, é necessário que esse alguém vença o pecado de igual modo, porque o salário do pecado é a morte. Então ele venceu a morte para abrir o livro. Nós devemos vencer a morte para o nome tornar-se escrito pelo lado de dentro do livro. Como falei, Mateus 22, 14. Os escolhidos, quem são os escolhidos? São aqueles que venceram o pecado. Na linguagem espiritual significa a morte.
e tornou-se escrito pelo lado de dentro do livro. Porque quando alguém vence o pecado, o lugar na vida daquele alguém que o pecado estava ocupando torna-se vazio. E quando aquele alguém se torna vazio por ter vencido o pecado, o lugar que o pecado estava ocupando, Jesus passa a ocupá-la, o lugar dele na vida daquele alguém. E quando Jesus ocupa o lugar dele na vida de um alguém, ele passa a morar pelo lado de dentro do coração daquele mesmo alguém. E quando ele passa a morar pelo lado de dentro de alguém, aquele alguém se torna escolhido. Quando aquele alguém se torna escolhido, o nome torna-se escrito pelo lado de dentro do livro. Mas um alguém que ainda não venceu o pecado, o nome não está escrito pelo lado de dentro, está escrito pelo lado de fora. Por quê? Se um alguém não venceu o pecado, significa que não venceu a morte. Se não venceu a morte, está servindo a Deus dividido. E a Bíblia diz não servir a dois senhores. Então se está servindo a Deus dividido, Jesus não está pelo lado de dentro, Jesus está pelo lado de fora. Não sei se você consegue entender isso, mas aqueles que está escrito pelo lado de fora são as pessoas as quais Jesus está pelo lado de fora da vida delas. Mesmo estando na igreja, muita gente está assim. Agora, ao contrário, quando alguém vence o pecado, aí não há mais lugar para o pecado na vida daquele alguém. Quando não há mais lugar ou espaço para o pecado, Jesus ocupa na vida daquele alguém o lugar dele. Quando Jesus ocupa na vida daquele alguém o lugar dele, aquele alguém passa a ser escolhido. Quando passa a ser escolhido, o nome que estava escrito pelo lado de fora, passa a estar escrito pelo lado de dentro. Por quê? A partir do momento que Jesus ocupa o lugar dele na vida de alguém, ele passa a fazer morada naquele alguém pelo lado de dentro. Quando ele passa a fazer morada em um alguém pelo lado de dentro, pelo lado de dentro do livro, o nome daquele alguém é escrito de igual modo. Para resumir, eu quero finalizar perguntando a você: aonde será que o teu nome está escrito? Pelo lado de dentro do livro ou pelo lado de fora? Ou Jesus, ele está pelo lado de dentro da sua vida ou pelo lado de fora da sua vida? Depende de você. Só para deixar bem claro, para que Jesus possa morar pelo lado dentro de um alguém, é necessário esse alguém vencer o pecado. Quando vence o pecado, significa a morte, porque o salário do pecado é morte. Quando alguém vence o pecado, como ele teve que vencer a morte para ter acesso ao livro, Jesus venceu a morte e teve acesso ao livro. A gente vence a morte para que o nome esteja escrito pelo lado de dentro desse próprio livro. Então, quando você vence o pecado, você está dando lugar para Jesus ocupar o lugar dele na sua vida. Quando Jesus ocupa o lugar dele na sua vida, ele passa a fazer morada pelo lado dentro. Quando ele passa a fazer morada pelo lado dentro, o seu nome que estava escrito do lado de fora do livro, passa a estar escrito pelo lado dentro, porque é pelo lado dentro que Jesus está morando. Mas enquanto o pecado estiver ocupando o lugar de Jesus na vida de um alguém, o nome daquele alguém vai estar no livro, não pelo lado dentro, mas pelo lado de fora. Por isso que João disse que ele viu o livro escrito por dentro e por fora. Pelo lado dentro os escolhidos, pelo lado de fora aqueles que foi chamado. O que você é? Chamado ou escolhido? Aonde Jesus está na sua vida? Pelo lado dentro ou pelo lado de fora? Eu queria que você pensasse nisso, que você fizesse uma reflexão, como diz a palavra de Cristo, e você se perguntasse aonde Jesus está na sua vida. Se pelo lado dentro ou pelo lado de fora. Que há muitas pessoas que estão na presença de Deus, dentro da igreja, mas Jesus está do lado de fora da vida delas. Por quê? Porque o pecado ainda está ocupando o lugar de Jesus na vida da maioria. Não é da minoria, mas da maioria. E enquanto o pecado estiver ocupando o lugar de Jesus na vida de um alguém, a Bíblia diz não servir a dois senhores. Porque ou serve a Deus ou serve o mundo. Então, se o pecado está ocupando o lugar de Jesus na vida de um alguém, significa que Jesus está pelo lado de fora. E quando Jesus está pelo lado de fora na vida de um alguém, o nome desse alguém está escrito também pelo lado de fora do livro. Mas quando esse alguém liberta-se completamente do pecado, Jesus ocupa o lugar dele na vida desse alguém. E quando ele ocupa o lugar dele na vida desse alguém, ele passa a morar pelo lado dentro desse alguém. Quando ele passa a morar pelo lado dentro, o nome que estava escrito pelo lado de fora, é riscado e é escrito também pelo lado de dentro do livro. Será que o seu nome, você que me ouve, está escrito do lado de dentro ou do lado de fora? Você é chamado ou escolhido? Jesus está pelo lado dentro ou pelo lado de fora da sua vida? Queria que você pensasse nisso. Querido Deus, amado e todo-poderoso Pai, ó Deus clemente, sublime e misericordioso, ó Deus de toda consolação, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher que me ouve agora em algum lugar. Alcance, Senhor, aos sofridos, aflitos, angustiados. Alcance aqueles que choram, aqueles que clamam por socorro. Alcance, ó Deus, todos aqueles que clamam por misericórdia, pessoas que sentem dores,
pessoas que vivem à base de medicamento, pessoas que a alma está em fel de amargura, pessoas aflitas, pessoas angustiadas. Talvez alguém me ouvindo agora pensando em dar cabo na própria vida, porque não suporta mais os problemas. Mas eu peço ao mesmo tempo, intercedo por esse que me ouve. Alcance-me, Deus, a cada vida, a cada homem, a cada mulher. Aonde quer que essa pessoa me ouça agora, essa pessoa que está me ouvindo, que seja alcançado. Que seja tocado pelo teu poder. Que ele seja alcançado com a graça da cura, que os doentes sejam curados agora mesmo. Que ele seja alcançado com a graça da libertação, que aqueles que estão na prisão, que seja livre. Que ele seja alcançado, meu Deus, com a graça da transformação e que haja transformação na vida desse que me ouve do outro lado. Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança cada um que me ouve e que a tua mão poderosa, Senhor, aonde quer que essa pessoa me ouve agora, que a tua mão poderosa possa levar até a resposta, cuidado, providência, e que o Senhor possa suprir esta mulher e este homem em tudo aquilo que eles necessitam, porque o Senhor é o Deus de providência. O Senhor é o Deus que até aqui tem cuidado de cada um de nós. Cuida do teu povo, ó Deus, eu te peço. E assim eu já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Mas não custa lembrar. Jesus, para ter acesso ao livro, teve que vencer a morte. E nós, para que o nosso nome esteja escrito lá dentro do livro, é necessário que vençamos o pecado, assim como ele venceu a morte para ter acesso ao mesmo livro. Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.